Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdez, que Deus abençoe, juntamente com todos os obreiros nesta santa tribuna, e pela vida de cada um dos irmãos presentes nesta noite. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Quem localizou a referência bíblica, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos em torno do seu nome. E mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir a sua bendita e poderosa palavra. Como é notório para toda a igreja, o nosso culto ele se define em 3 etapas: começo, meio e fim. E um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais relevantes, um dos momentos mais contundentes dentro da nossa liturgia de culto é o momento em que nós ouvimos Deus falar. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que Deus fala de diferentes formas e maneiras dentro da sua ação multiforme. Mas a maneira mais clara, direta, objetiva e sucinta pela qual Deus fala com a sua igreja é por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua bendita e poderosa palavra. A palavra de Deus, ela é fundamental, imprescindível na vida de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a igreja. Essa importância, ela é tão fundamental que a própria Bíblia a descreve. O escritor aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso demonstra a igreja do Senhor
que não há limites para o poder e nem tampouco para o alcance da palavra de Deus. Isso quer dizer, igreja do Senhor, que aonde o bisturi do cirurgião não alcança, a palavra de Deus alcança. Isso quer dizer, igreja do Senhor, que aonde a sonda de endoscopia não alcança, a palavra de Deus alcança. Isso quer dizer, igreja do Senhor, que aonde a máquina de ressonância magnética não alcança, a palavra de Deus alcança. Então, neste momento, o Santo Espírito de Deus, o protagonista da nossa dispensação, a sexta, que é chamada dispensação da graça ou igreja, ele me autoriza, ele me impulsiona, ele me capacita, ele me credencia a profetizar a você que faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, de que você não sairá daqui de mãos vazias, e nem tampouco da mesma maneira como entrou, porque o nosso Deus, por intermédio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele está indo aonde você não pode, realizando obras que você não pode. Ele neste momento está libertando, resgatando, ele está blindando, revestindo, porque o nosso Deus é o único que tem o poder de dizer quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e está aqui em nosso meio nessa noite. E se você veio aqui para apresentar a ele um culto racional, eu te convido a dar um glória bem alto e glorificar ao nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós nessa noite entendemos, por intermédio da vida vivenciada ao lado de Jesus, que nenhum de nós, o mais entusiasmado ou espiritual que possa pensar em ser, nenhum de nós tem o poder e nem tampouco a capacidade de converter a ninguém. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 4 e o versículo 6, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Hoje nós entendemos que se estamos aqui, é porque nós estamos passando por um processo de transformação, porque essa transformação que passamos hoje, ela só se findará definitivamente no momento em que se cumprir em nossa vida o que está descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14, que narra o momento do arrebatamento da igreja do Senhor, aonde a Bíblia diz que esse corpo corruptível que nós temos, ele será revestido por um corpo de incorruptibilidade. O corpo carnal será revestido por um corpo espiritual, e num abrir e fechar de olhos, numa fração de milésimo de segundo, nós seremos arrebatados e transportados até as nuvens, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará nos aguardando. Mas enquanto isso não acontecer, diariamente nós passamos por um processo de transformação e de conversão, porque a palavra conversão quer dizer transformação, renúncia. Então nós entendemos que ninguém aqui no nosso meio é completamente convertido, nenhum de nós aqui em nosso meio é completamente transformado, não é definitivamente transformado, é uma obra diária que é feita por intermédio do Espírito Santo. Neste momento, enquanto nós estamos aqui,
ouvindo a sua palavra, o Espírito Santo, ele está nos convertendo, está nos transformando, e nós damos mais um passo rumo ao céu e às mansões celestiais. É por isso que Deus nos reúne em momentos como esse. É por isso que o cristão não pode ficar sem congregar. É por isso que o crente não pode parar de ouvir a palavra de Deus. É por isso que a igreja do Senhor não pode ficar sem meditar na palavra. Existe um hino que diz que a oração é alimento. Isso é mentira, é o ledo engano. O alimento é a palavra do Senhor. O louvor, ele prepara o nosso coração para receber a palavra, irmãos, porque é a palavra que nos testifica da pessoa de Jesus Cristo, é a palavra que nos apresenta a Jesus de Nazaré, e é a palavra do Senhor que está sendo pregada aqui nesta noite. E a Bíblia diz claramente, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 55, e o versículo 11, que diz assim: mas assim será a palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo que me apraz, é prosperar do objetivo pela qual a designei. O homem promete mente, a autoridade promete mente, mas o Deus destas palavras aqui, o Deus da Bíblia Sagrada, ele não mente, igreja do Senhor. É por isso que ele nos reuniu aqui nessa noite, para te dizer que a palavra dele, ela é fiel e verdadeira. Ele te trouxe aqui para te dizer: se alguém te disse que não vai, Deus manda te dizer vai, porque eu é quem dito as regras neste lugar. Quem acredita nisso, dá glória para Jesus aí. Aleluia. Um protocolo, algumas ordenanças que foram deixadas pelo próprio Jesus. E a primeira delas, após ser convencido pelo Espírito Santo acerca do pecado, da justiça e do juízo, é a necessidade de ser batizado nas águas. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós somos batizados nas águas, no mínimo duas coisas acontecem. Primeiro, a natureza adâmica que nós herdamos de Adão, a natureza do pecado e da desobediência, ela é sepultada nas águas batismais. E quando nós somos submergidos nas mesmas águas, cumpre-se na nossa vida o que está descrito em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque você tem a natureza de Cristo, é porque o Espírito Santo repousa sobre a tua vida, é porque tu és um vaso de barro que está passando pela olaria de Jeová, é porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele te sustenta pela destra da sua mão. É por isso, irmãos, que o diabo ele não vai vencer essa igreja, é por isso que ele não vai barrar esta igreja, é por isso que ele não vai impedir os cumprimentos da palavra de Deus neste lugar, porque esta igreja, irmãos, ela tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. E eu ainda acredito que a assembleia ainda é de Deus, irmãos, e sendo assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, igreja. Aleluia. E eu acredito, irmãos, que se esse microfone tivesse na mão de qualquer um dos senhores aqui, Deus usaria de uma forma poderosa. Mas como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo.
Então, essa pessoa aqui que vos fala, quando teve encontro com Jesus, eu fui alcançado por Jesus no ano de 2002, aonde eu era um traficante de drogas e viciado ali na cidade de Suzano, extremo leste de São Paulo. E no momento em que Jesus me alcançou, eu tinha acabado de ter sido alvejado no abdômen por um tiro de pistola 380 por um traficante rival que eu tinha e eu nem sabia que era. E eu me lembro que naquela madrugada do ano de 2002, eu fui socorrido ali para a Santa Casa de Misericórdia ali em Suzano. E eu me lembro até o momento que eu cheguei ali na UTI, na sala da UTI. E eu me lembro um momento em que os enfermeiros rasgavam as minhas roupas com umas tesouras grandes, até o momento em que colocaram uma máscara sobre o meu rosto e eu fui sedado. Eu acordei horas depois da cirurgia. Eu acordei amarrado pelas pernas e pelos braços ali naquela maca, usando sonda retal, sonda de urina, entubado pelo nariz e pela boca. E eu, por desconhecer a Jesus e por não conhecer a sua palavra, eu cheguei a pensar que havia morrido e que estava no inferno, porque essa é a visão de uma pessoa que não conhece a Jesus. Mas eu me lembro que naquele mesmo dia, uma enfermeira bem baixinha, menor que a minha esposa tem 1,48 m, é bem pequena. Eu me lembro que ela entrou ali pela porta da sala da UTI, e ela passou de uma maca após a outra, até chegar na maca onde eu estava deitado. Então aquela senhora olhou para mim, fitou os olhos em mim e fez a seguinte pergunta: o senhor quer aceitar a Jesus? Irmãos, eu não poderia falar porque eu estava entubado. Eu simplesmente balancei a cabeça e disse: eu quero sim. Então aquela senhora colocou a mão na minha cabeça, fez uma oração direta, porém objetiva, bem simples. E pela segunda vez ela me perguntou: o senhor quer aceitar a Jesus? Eu pela segunda vez balancei a cabeça e disse sim. E ali naquele lugar, sem abrir a boca, entre a vida e a morte, eu entreguei a minha vida para Jesus. Meu nome passou a ser escrito no livro da vida, e o meu passaporte para os céus foi carimbado, irmãos. Meses depois que eu recebi alta, eu vinha descobrir que aquela senhora, nem crente ela era uma freira da igreja católica, que fazia um trabalho ali chamado de capelania hospitalar. Mas o que ela estava ali para falar não era placa de igreja, ela estava ali para falar de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11: Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É por isso que nós estamos aqui, porque uma certa feita lá atrás, alguém falou de Jesus para você. E o nome de Jesus, irmãos, ele tem poder. É por isso que o nome dele é Jesus Cristo, que quer dizer Salvador ungido, irmãos. A unção de Jesus nos alcançou, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Quem é feliz por isso, dá um glória para Jesus. Eu fiquei 30 dias internado ali naquele hospital, e quando eu recebi alta, eu saí daquele hospital paraplégico e usando bolsa de colostomia. Eu não tenho vergonha, e hoje eu não tenho constrangimento de dizer, naquela época eu defecava pela barriga. Eu vinha para a igreja carregado, eu sentava nos últimos bancos, e o banco onde eu me assentava, ninguém queria sentar perto de mim. As pessoas tinham nojo de mim, as pessoas tinham constrangimento de sentar ao meu lado, e o banco que eu ficava sentado sempre ficava vazio, irmãos. Você já viu, você já presenciou uma pessoa que usa colostomia? É chamado de ostomizado. É uma parte do intestino que está para fora, e ali, irmãos, suas fezes saem pela barriga. E eu me lembro uma certa feita, eu ainda novo convertido, vivendo o primeiro amor. Eu me lembro que eu estava num culto de domingo, um culto diferente, irmãos. Era um culto de domingo,
mas aquele culto parecia que o céu tinha descido, ou que a igreja tinha subido. E eu me lembro que aquela unção me envolveu, e eu fiz uma coisa que todos nós deveríamos fazer em todos os cultos, que é nos desligar dessa terra, nos focar em Jesus, entregar a totalidade da nossa vida para Jesus em um culto. Mas infelizmente, em nossos cultos nós nos distraímos com inúmeras coisas. Mas se nós formos para as páginas da Bíblia Sagrada, quando a Bíblia fala em um culto racional, quer dizer se desligar dessa terra e se ligar na realidade espiritual. Infelizmente, irmãos, hoje em dia só os novos convertidos praticamente prestam esse tipo de culto. E eu me lembro que naquele dia, naquele momento, naquela época, eu, novo convertido, vivendo o primeiro amor, eu estava envolvido por aquele culto intensamente espiritual, e eu esqueci que eu estava usando aquela bolsa. E os irmãos sabem, quem não sabe vai saber hoje, aquela bolsa ali, suas fezes vão saindo e ela vai se enchendo de fezes e gases. E aquela ali foi se enchendo até o ponto que não tinha mais onde comportar nada, pastor Valdez. E ela estourou por baixo, abriu ali aquele orifício, e as fezes resvalaram pela minha perna, resvalou nos bancos, nem chegou a resvalar em ninguém perto de mim, porque não tinha ninguém perto de mim. Mas eu escutei um irmão olhar para o outro e falar assim: mas por que será que o pastor ainda insiste em trazer essa fossa ambulante para dentro da igreja, se referindo à minha pessoa? Imagine, irmãos, um novo convertido ouvindo isso, uma pessoa vindo do processo da onde eu estava vindo e passando pelo processo ao qual eu estava passando. Se Jesus não tiver uma obra e se Ele não sustentar, não permanece, irmãos. E naquele momento eu me lembro como que se fosse hoje, a angústia, constrangimento, a frustração começou a querer descer para o meu coração. Mas antes que chegasse lá, eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando assim para mim, em alto e em bom som: não se preocupe, meu filho, com as palavras que você acabou de ouvir, porque o que eu tenho na sua vida é infinitamente maior do que isso que você ouviu. Irmãos, eu abracei aquelas palavras até o dia de hoje, e é por isso que eu estou aqui nessa noite, para te dizer que Jesus ainda liberta maconheiro, Jesus ainda salva prostituta, Jesus ainda salva traficante, Jesus ainda cura doenças incuráveis, Jesus ainda é o Deus desta igreja, Jesus ainda é o Deus da Assembleia de Deus aqui nessa terra. E Ele me trouxe aqui para te dizer: não se preocupe com o tamanho, o nível ou a extensão desse problema. Deus ainda tem o controle de tudo. Ele ainda liberta, Ele ainda salva, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda confunde a medicina. E é para isso que Ele te trouxe aqui. Se você ainda crê nisso, dê glória para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a bala do tiro que eu levei, ela ainda está alojada aqui na minha coluna. E eu me lembro no dia que eu fui fazer o exame chamado enema opaco, que é um raio-x do intestino. Eu me lembro que o perito que estava realizando aquele exame, ele mostrou na tela da televisãozinha lá que aparecia o meu corpo por dentro, e ele mostrou ali a bala, né, projétil. E ele falou: ó, o senhor vai ter que carregar isso aqui pro resto da vida, porque ela entrou, irmão. Todos nós sabemos que nós temos duas colunas, tem uma aqui na cintura e temos aqui nas costas. Ela entrou no meio dos ossos das duas colunas. Irmãos, antes eu vim para cá, para mim colocar meia no pé, eu
precisei da ajuda da minha esposa. Eu estou com uma dor tão terrível aqui na minha coluna. Eu vim para cá, para Campina Grande, porque lá em São Paulo, irmãos, num só dia tem dia lá que de manhã chove, à tarde faz frio e tem noite que faz calor. Aí eu vim para cá, falei, Campina Grande é maravilha, é só calor. Cheguei aqui e me deparei com essa realidade diferente, e eu estou sentindo as mesmas dores. E com todas as vezes que eu sinto essas dores intensas, eu escuto nitidamente Deus falando comigo assim, ó: isso daí é para você lembrar de onde foi que eu te tirei. Isso aí é para você saber o tamanho do investimento que eu estou fazendo na sua vida. Você está entendendo, irmãos? Quando Deus tira alguém de um lugar, Ele está investindo na vida dessa pessoa. Se Deus entregou algo na tua mão, não abandone, não cuide de qualquer jeito. Tenha zelo, tenha amor pelo que Deus colocou na tua mão, porque Deus, Ele sabe em quem Ele confia, Ele sabe em quem Ele deposita responsabilidade e compromisso. Para você ter uma ideia, o tempo hábil para mim fazer a cirurgia de reversão era 6 meses, e eu fiquei 2 anos. Quando eu estava deitado na maca, na porta da sala de cirurgia, para fazer a cirurgia de reversão, o enfermeiro que estava empurrando a maca onde eu estava deitado, ele olhou para mim e falou assim: ó, o senhor não se entusiasme muito não, porque essa cirurgia vai dar rejeição, porque o senhor já estourou o tempo limite para fazer a reversão. Aí quando ele acaba de falar isso, abre-se as portas da sala de cirurgia e sai deitado em uma maca um senhor, na 5ª tentativa frustrada de fazer a cirurgia de reversão. Aí quando eu começo a querer me preocupar, porque eu sou um ser humano igual você, Deus, Ele derramou refrigério e paz sobre o meu coração e disse para mim assim: não, eu é quem vou conduzir essa cirurgia. Irmãos, o médico disse para minha mãe que dificilmente eu andaria da maneira como eu estou andando hoje. A medicina disse que dificilmente a minha cirurgia de reversão teria êxito, mas eu vim aqui para falar nessa noite de Jesus, o dono desta igreja. Quando Ele escolhe alguém, Ele cuida. Quando Ele separa alguém, Ele restaura. Deus, Ele não nos tirou do mundo, irmãos, da onde nós estávamos, para ficarmos sentados de boca fechada, não. Deus não nos tirou da onde nós estávamos para nós nos misturarmos com a sociedade, não. Ele nos trouxe para ser a diferença e para ser a referência, irmãos. É por isso, irmãos, é que a Bíblia diz, irmãos, que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça dessa igreja que está aqui. Ele é o dono, Ele é o Senhor desta igreja, e Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: tome cuidado com as suas ações, tome cuidado com as suas palavras, tome cuidado aonde você está indo, tome cuidado com quem você está andando, tome cuidado o que você está vendo, porque você não é mais de você, você é de Jesus. A Bíblia diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem acredita nisso e crê, dá um glória para Jesus. Aleluia. Que a extensão do seu poder literalmente cancelou e anulou a nossa dívida. É por isso que estamos aqui nessa noite, porque Jesus literalmente, Ele cancelou e anulou a nossa dívida. Ele triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre o pecado, Ele triunfou sobre o inferno, e Ele triunfou sobre o diabo, irmãos. É por isso que estamos aqui nessa noite, e Ele manda te dizer: não se preocupe, não se intimide com palavras de pessoa que não conhecem o Deus que você serve, que não tem intimidade com Deus que te escolheu, pessoas que ainda precisam ter um
encontro definitivo e genuíno com Jesus. Mas enquanto a vida é esperança, irmãos, continue da maneira que Deus te chamou, porque você será um instrumento, você será o canal que Deus vai usar para alcançar estas pessoas, e o nome dele vai ser glorificado. Alabaxéria Candarábia. Só quem acredita nisso, só quem crê, só quem toma posse, dá glória para Jesus. Aleluia. Essa carta que nós lemos aqui foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava aprisionado, preso, encarcerado. E ele se lembrava da gratidão dos crentes de Filipos. Eles eram pessoas agradecidas. Para você ter uma ideia, essa igreja de Filipos, ela surgiu, os seus primeiros componentes foi, lembra do carcereiro? Ele e a sua família foram um dos primeiros crentes que depois constituiriam a igreja de Filipos. Quando Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, a Bíblia diz que ali, aquele milagre operou conversão. Irmãos, todas as obras que Deus faz no meio da sua igreja é para gerar transformação. A palavra de Deus é para edificar. A palavra de Deus é para gerar edificação. É por isso que estamos aqui nessa noite, para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, seja edificado, irmãos. E Deus nesta noite, Ele manda te dizer: estou eu visitando a tua casa, a tua família, a tua parentela. Eu estou visitando aquele que já mandaram você desistir, esquecer porque não tem jeito. Mas Deus manda dizer que para mim tem jeito. Para a humanidade, para a sociedade pode não ter, mas para Jesus, irmãos, sempre terá jeito, sempre terá jeito, irmãos. E é por isso que Ele te trouxe aqui para te dizer: para mim tem jeito, eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou restaurar, e o meu nome vai ser glorificado na vida desta pessoa. Se você crê nisso, irmãos, e recebe essa palavra, dê um glória bem alto para Jesus de Nazaré. Amém.